Centopeia gigante amazônica. Se você acha que já viu uma centopeia assustadora, espera até conhecer essa aqui. A centopeia gigante amazônica parece algo saído de um pesadelo. Ela pode passar dos 30 centímetros de comprimento e tem um corpo coberto por dezenas de patas que se movem ao mesmo tempo, de um jeito que faz qualquer pessoa se arrepiar só de olhar. Essa criatura vive nas florestas da América do Sul, principalmente na região amazônica, e diferente de centopeias pequenas que se alimentam de insetos, essa aqui é um predador de verdade. Ela caça sapos, lagartos, pequenos roedores e, em alguns casos, até pássaros e morcegos. Mas o mais impressionante é a forma como ela caça. A centopeia gigante usa duas presas localizadas perto da cabeça para injetar veneno na vítima. Esse veneno age rápido, paralisando a presa em poucos segundos, e depois disso não tem fuga. Existe até um registro famoso de uma centopeia gigante agarrada no teto de uma caverna, enquanto devorava um morcego ainda vivo. Ela ficou pendurada apenas com parte do corpo, segurando a presa enquanto o veneno fazia efeito. É uma cena tão estranha que parece inventada, mas realmente acontece na natureza. E apesar da aparência assustadora, ela não ataca seres humanos sem motivo. O problema é que quando se sente ameaçada, ela pode morder, e a mordida é extremamente dolorosa, muito pior do que a de uma vespa. O mais perturbador é perceber que um animal aparentemente simples, quase como uma lacraia enorme, consegue ocupar o papel de predador em um ambiente cheio de criaturas muito maiores. Em outras palavras, mesmo sem garras enormes ou dentes afiados, ela consegue dominar presas muito maiores do que você imaginaria. Isópode gigante. Agora, imagina estar no fundo do oceano, em um lugar completamente escuro, e dar de cara com isso. O isópode gigante parece um cruzamento entre um tatu e uma barata. Ele tem um corpo segmentado, dezenas de patas e olhos escuros que deixam a aparência ainda mais estranha. Esse animal vive a centenas de metros de profundidade no oceano, onde quase não existe luz. E justamente por viver nesse ambiente extremo, ele desenvolveu um visual que parece saído de outro planeta. O isópode gigante pode passar dos 40 centímetros de comprimento, o que é enorme para um animal desse grupo. Na verdade, ele é parente distante daqueles tatuzinhos de jardim que aparecem em lugares úmidos. A diferença é que essa versão do fundo do mar ficou gigantesca. Mas o que realmente causa arrepios é a forma como ele se alimenta. Como quase não existe comida nas profundezas, ele passa a maior parte do tempo esperando. E quando encontra alguma coisa, como um peixe morto, uma baleia em decomposição ou qualquer animal caído no fundo do oceano, ele simplesmente devora tudo. E tem mais uma coisa bizarra. O isópode gigante consegue ficar meses, às vezes até anos, sem comer. O metabolismo dele é tão lento que ele pode sobreviver por muito tempo esperando a próxima refeição aparecer. Se você curte essas criaturas bizarras que parecem saídas de um pesadelo, já se inscreve no canal agora, porque ainda tem coisa muito pior vindo por aí. E fica até o final do vídeo, porque lá no fim eu vou deixar uma pergunta e quem acertar pode aparecer no próximo vídeo. Peixe-diabo negro. Agora, vamos para uma criatura tão estranha que durante muito tempo as pessoas nem acreditavam que ela existia de verdade. O peixe-diabo negro vive nas profundezas do oceano em um lugar tão escuro que a luz do sol nunca chega. Ele tem um corpo pequeno, pele escura e uma cabeça desproporcionalmente grande, cheia de dentes finos e pontudos que parecem grandes demais para a boca. Mas o que realmente faz esse animal parecer um pesadelo é uma espécie de haste que sai da cabeça, terminando em uma pequena luz. Essa luz não está ali por acaso. O peixe-diabo negro usa essa estrutura como uma isca. No fundo do oceano, onde tudo é escuro, qualquer brilho chama atenção. Então ele fica completamente imóvel, balançando aquela pequena luz na frente da boca. Pequenos peixes e outros animais se aproximam achando que encontraram comida, mas quando chegam perto o suficiente, o ataque acontece. Mas existe um detalhe ainda mais estranho. Os machos dessa espécie são minúsculos, muito menores que as fêmeas, e quando encontram uma fêmea, eles literalmente se prendem ao corpo dela. Com o tempo, o macho vai perdendo os próprios órgãos até virar quase uma extensão da fêmea, vivendo preso nela pelo resto da vida. Ou seja, esse animal já seria assustador só pela aparência, mas quando você descobre como ele caça e como ele vive, ele fica ainda mais perturbador. Verme bobbit. Se existe uma criatura que parece saída diretamente de um filme de terror, é essa aqui.
O verme bobbit vive enterrado no fundo do mar e na maior parte do tempo você nem percebe que ele está ali. O problema é que quando percebe, normalmente já é tarde demais. Esse animal pode ultrapassar os 3 metros de comprimento, mas quase todo o corpo fica escondido debaixo da areia. A única parte visível é a cabeça, equipada com antenas e mandíbulas afiadas que ficam esperando qualquer movimento por perto. E é aí que começa a parte mais assustadora. O verme bobbit não persegue a presa. Ele fica completamente imóvel, enterrado, às vezes por horas. Então, quando um peixe, polvo ou outro animal passa perto demais, ele ataca em uma velocidade absurda. As mandíbulas se fecham tão rápido que chegam a partir a presa ao meio. Em muitos casos, o verme puxa o animal inteiro para debaixo da areia antes que ele consiga reagir. Tudo acontece em menos de 1 segundo. Por muito tempo, várias pessoas encontravam peixes desaparecendo misteriosamente em aquários gigantes, sem entender o motivo, até que, depois de semanas ou meses, descobriam um verme bobbit enorme escondido no fundo, enterrado entre as pedras. O mais perturbador é que esse animal parece quase invisível até o momento do ataque. Você pode olhar diretamente para o lugar onde ele está e ainda assim não perceber, e então, do nada, aquela coisa surge da areia como se o próprio chão tivesse ganhado dentes. Rato-toupeira pelado. Agora, depois de tantas criaturas assustadoras pela forma como caçam, vamos falar de algo que causa arrepios simplesmente pela aparência. O rato-toupeira pelado parece um animal que não deveria existir. Ele tem pele enrugada, quase nenhum pelo, dentes enormes que ficam para fora da boca e olhos tão pequenos que mal parecem funcionar. Esse animal vive debaixo da terra, principalmente em regiões da África, e como passa praticamente a vida inteira cavando túneis, ele não precisa enxergar muito bem. Em compensação, os dentes dele são tão fortes que conseguem atravessar raízes e terra dura sem dificuldade. Mas o mais estranho não é nem a aparência. O rato-toupeira pelado vive em colônias organizadas, quase como formigas ou abelhas. Existe uma única fêmea dominante, chamada de rainha, e todos os outros indivíduos trabalham para ela, cavando túneis, procurando comida e protegendo a colônia. Ou seja, ele é um mamífero que vive como se fosse um inseto social. Isso já seria bizarro por si só, mas ainda tem mais. O rato-toupeira pelado praticamente não sente certos tipos de dor. Ele consegue viver em ambientes com pouco oxigênio, onde outros mamíferos morreriam. E, além disso, ele envelhece muito mais devagar do que seria esperado para um animal tão pequeno. Enquanto a maioria dos ratos vive poucos anos, o rato-toupeira pelado pode passar dos 30, e durante boa parte desse tempo, ele quase não apresenta sinais de envelhecimento. É como se a natureza tivesse pego um rato comum e transformado em uma criatura estranha, resistente e completamente diferente de qualquer outro mamífero. Aranha caçadora gigante. Agora, imagina entrar em um quarto, olhar para a parede e ver uma aranha do tamanho de um prato. Parece exagero, mas a aranha caçadora gigante pode chegar muito perto disso. Essa espécie vive principalmente em regiões da Ásia e da Austrália. E diferente de muitas aranhas que ficam presas em teias esperando a presa aparecer, essa aqui caça ativamente. Ela anda pelas paredes, pelo chão e até pelo teto, procurando qualquer animal pequeno que consiga capturar. As patas dela são tão longas que, abertas, podem ultrapassar 30 centímetros, e por causa disso ela parece muito maior do que realmente é. O corpo é achatado, permitindo que ela se esconda em frestas, atrás de móveis e até dentro de sapatos. Mas o mais assustador é a velocidade. A aranha caçadora gigante consegue correr extremamente rápido. Em vez de ficar parada como outras aranhas, ela dispara em direção à presa de repente. E justamente por se mover tão rápido, muita gente leva um susto enorme quando encontra uma. Apesar da aparência, ela normalmente não é perigosa para seres humanos. O veneno serve para capturar insetos e pequenos animais. Só que isso não impede ninguém de sentir arrepios ao ver uma daquelas andando pela parede no meio da noite. No fim das contas, todos esses animais têm algo em comum. Eles parecem tão estranhos que dão a impressão de terem vindo de outro planeta, mas todos existem de verdade. Agora presta atenção nessa pergunta, porque só responde quem realmente acompanhou tudo. Qual desses animais usa uma espécie de luz no próprio corpo para atrair a presa antes de atacar? Comenta aqui embaixo a resposta. As primeiras pessoas que acertarem podem aparecer no próximo vídeo.
E é isso, a natureza consegue ser muito mais assustadora do que qualquer filme de terror. Então fica ligado, porque ainda tem muita criatura bizarra pra gente explorar juntos.